E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje eu não vou aparecer aqui na tela porque o conteúdo que eu tenho para compartilhar com vocês é tão importante que eu preciso da sua atenção 100% aqui nesse vídeo. Então você já vai pegar o seu caderno de ciências e você vai anotar todas as informações que eu vou compartilhar ao longo da aula. Uma dica que eu dou para vocês é ir pausando o vídeo para você conseguir copiar e ter todas as informações importantes registradas no seu caderno. Então, bora lá? A gente começou a falar na aula anterior, ou no vídeo anterior, sobre a reprodução dos animais. Até aqui vocês já sabem como que funciona a reprodução assexuada, que existem espécies que elas se reproduzem de modo assexuado. Hoje nós vamos ver sobre a reprodução sexuada dos animais. Então, leiam aí junto comigo. Assim como nas plantas, existem animais hermafroditas. Se você não se lembra, eu vou relembrar para você aqui agora que organismos hermafroditas são aqueles que possuem tanto o gameta masculino quanto o feminino. Gametas, vocês se lembram que são células para reprodução. E também existem animais de sexos separados. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês de animais hermafroditas. Então esse representado pela setinha amarela é a lesma, esse pela setinha roxa, uma minhoca. Pela setinha azul, o peixe palhaço, isso mesmo, aquele peixe lá do Procurando Nemo, e o sapo também, na setinha verde. Agora dá uma atençãozinha aqui para o sapo. A rã ou a perereca não é a fêmea do sapo, tá bom? Rã e perereca são espécies diferentes de anfíbios. Então o sapo, ele possui tanto o gameta masculino quanto o feminino. Na reprodução sexuada dos animais, existe um termo muito comum que vocês precisam memorizar. Inclusive, já começa a copiar aí, dá uma pausa nessa parte para você copiar e ter esse registro no seu caderno. O termo que é muito utilizado na reprodução sexuada dos animais se chama fecundação, tá em destaque aí rosa. Então, fecundação é a união do gameta masculino ao gameta feminino, resultando na reprodução. E na aula de hoje nós vamos ver dois tipos de reprodução. A autofecundação, que está destacado aí de vermelho, e a fecundação cruzada, destacado no quadradinho preto. Eu sei que parece um pouco confuso, por que eu vou aprender isso, mas eu te garanto que até no final da aula você vai ter entendido e vai ver o quanto é fascinante o reino animal e a reprodução desses organismos. Então, bora lá para a autofecundação? A autofecundação, o próprio nome já te dá uma ideia de como que acontece essa fecundação, né? O organismo ele é capaz de gerar outro indivíduo sem a presença de um parceiro. Mas, atenção, não é qualquer organismo, é um organismo hermafrodita, beleza? É um organismo que possui tanto o sexo masculino quanto o feminino. Então, nessa imagem, vocês têm aqui o exemplo de uma tênia, ou mais conhecida como solitária. Isso aí é um verme e essa fotinha do porquinho aí tem tudo a ver porque o porco é um dos hospedeiros da tênia. Então, por isso que é importante, sempre ao consumir carne de porco, verificar se ela esteja bem fritinha, bem cozida, para que você não corra o risco de contrair uma tênia, né, ou uma solitária. Lembrando que não é toda a carne de porco que tem isso, não. Eu falo isso para vocês sobre consumir a carne de porco cozida, bem cozida ou frita, porque a gente não sabe como que aquele porco ele foi preparado, a gente não sabe como que era o cativeiro, como que ele estava ali, se tinha contato com alguma água contaminada, alguma comida, outra coisa que foi contaminada. Então, para prevenir, é bom comer sempre essas carnes de suínos, a carne de porco, bem frita ou bem cozida. Mas, voltando para a autofecundação, então as tênias ou solitárias, elas possuem tanto o gameta masculino quanto o feminino. Então, elas conseguem fazer essa fecundação sozinha, ela consegue sozinha fazer essa fecundação e dar origem a uma nova tênia, uma nova solitária. Bora continuar. Fecundação cruzada. Dois indivíduos vão participar desta reprodução. Então, nós estamos falando de animais, organismos hermafroditas que possuem
tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino. Nós falamos no slide anterior sobre a autofecundação, que é quando o organismo hermafrodita ele é capaz de gerar um outro indivíduo. E agora nós estamos falando sobre fecundação cruzada. Ou seja, na fecundação cruzada, 2 indivíduos participam da reprodução. Então vamos aqui pensar um pouquinho no exemplo do sapo. O sapo, ele possui tanto o sexo masculino, tanto o sexo feminino, quanto o sexo feminino. Então ele vai encontrar outro sapo e eles vão se reproduzir. Da mesma forma o peixe, palhaço, lembrando que não são todas as espécies, tá bom? Também as lesmas e as minhocas. Mas por que eles fazem isso? Eles poderiam se reproduzir sozinhos, não é verdade? Sim, sem precisar encontrar o outro parceiro, com certeza. Mas se eles fizessem isso, não seria fecundação cruzada, seria uma autofecundação. Então eu quero que fique bem claro para vocês. Na fecundação cruzada, mesmo o organismo sendo hermafrodita, ou seja, possuindo os 2 gametas, o masculino e o feminino, eles vão encontrar um outro parceiro da mesma espécie, hermafrodita também, que aquela espécie, todos os organismos vão ser hermafroditas e vão se reproduzir. Bom, e qual que é a vantagem desse tipo de reprodução? Porque até aqui parece que é meio desvantajoso esse negócio, né? Porque se ele tem o gameta masculino e o feminino, então significa que ele não precisaria procurar outro parceiro. Mas a vantagem desse tipo de fecundação cruzada em organismos hermafroditas é que os indivíduos formados eles vão possuir uma variabilidade genética. Então o sapo macho e fêmea vai encontrar outro sapo macho e fêmea e eles vão fecundar e vão dar origem a um sapinho. E assim como o peixe, como a lesma e a minhoca também. Ficou claro para vocês? Deixa eu só voltar um negocinho aqui. Então entendam, na autofecundação, o organismo hermafrodita, ele gera outro sem a presença do parceiro. Lembra lá da solitária. Ela não precisa, por isso que ela chama solitária, gente. Ela não precisa de outro, entendeu? Ela é solitária, ela sozinha dá conta do recado. Por quê? Porque ela possui tanto o gameta masculino quanto o feminino. Na fecundação cruzada, falando de organismos hermafroditas, tá? A gente começou a aula falando sobre esses organismos. 2 indivíduos vão participar da reprodução. Obviamente, 2 organismos da mesma espécie. Então, entendam, não existe a rã, ela não é a fêmea do sapo. Existe sapo macho, fêmea e pronto, acabou. Tranquilo? O sapo macho e fêmea vai encontrar outro sapo macho e fêmea, eles vão fecundar os gametas, o gameta masculino vai fecundar o gameta feminino e vai dar origem a novos sapinhos. E assim como os outros animais do exemplo aqui. Tranquilo? A vantagem da fecundação cruzada é que ela vai garantir que os indivíduos formados eles possuem uma variabilidade genética, ou seja, maiores chances de sobreviver ao meio ambiente. Bom, isso é tudo por hoje. Muito obrigada por estarem aqui até o final. Então, para você fixar o conteúdo, você copia essa aula e estuda, porque ela é o conteúdo da nossa prova. Beleza? Bom, quem sair por último, apaga a luz. Falou!